Aqui quem tá falando é ela, a professora Alana. Tá passada? A prova da UERJ tá chegando e esse foi, sem dúvidas, o tema mais sugerido por vocês. Não é mais pedido, porque eu não tenho ainda, gente, um público pra pedir temas, né? Mas eu tenho um grupo de alunas maravilhosas que sempre que eu vou fazer um vídeo eu pergunto assim, sobre o que eu faço hoje? E toda vez que eu pergunto, o assunto mais pedido é, ensina a citar o livro. Então hoje eu vim aqui pra resolver esse problema e te ensinar a citar o livro. E eu já começo falando aquilo que quem tá acompanhando o canal já sabe. Não existe modelo de estrutura pronta para a UERJ. Alana, mas eu vi um vídeo aqui que falava, tá errado o vídeo, te ensinou errado, cara. Dá uma olhadinha nos vídeos aqui do canal que eu já mostrei nas palavras que estão no site lá da UERJ o quanto eles repudiam estrutura pronta. E eu tô começando falando isso porque nesse vídeo eu trouxe exemplos pra vocês de redações reais, mas esses exemplos não devem ser copiados. Como o próprio nome já diz, né? É um exemplo, então é pra vocês se guiarem, pra vocês terem uma base e conseguirem aí fazer uma redação melhor. Como que a gente vai fazer então? Vou mostrar pra vocês 3 parágrafos, 2 que citam o livro na introdução e 1 que cita no primeiro desenvolvimento. Esses parágrafos são reais, mas são redações pré-corrigidas. Como assim? Redações que eu corrigi, mandei pro aluno e falei, vou gravar um vídeo, você pode me emprestar aquela redação? E aí eles mandaram os parágrafos já recorrigidos. Porém, ainda assim tem alguns errinhos que eu vou apontar nesse vídeo. Tira um pouco aquela cara de, nossa, esse é o jeito ideal e eu vou copiar. Não é pra fazer isso. Tô gaguejando a beça, não sei o que tá acontecendo hoje. Então eu vou mostrando pra vocês, apontando os errinhos e aí a gente vai comentando junto, tá bom? Bom, o primeiro parágrafo que eu trouxe pra vocês, ele é de uma redação do seguinte tema: o que resta de um país sem memória histórica? Um tema que inclusive é super pertinente, a gente vê aí várias figuras no poder, inclusive o nosso próprio presidente negando fatos históricos, negando a ditadura, por exemplo. E isso só mostra que esse é um tema super possível. A UERJ não vai ter essa do Enem de falar que não vai cobrar tema polêmico não, tá? Pelo contrário. É por isso que eu amo essa universidade em que eu me formei, em que eu fiz meu mestrado, porque eles vão dizer assim, a gente vai botar uma questão polêmica que foi levantada pelo livro. Então a UERJ não tem medinho não, tá, querida? A UERJ, dá a cara a tapa e ela quer ver o que você pensa. Esse parágrafo vai dizer assim: ainda que Orwell não tivesse ressaltado a importância da memória em 1984, teríamos contato com muitos outros grandes nomes da história que abordam esse assunto, como Leandro Carnal, conhecido historiador contemporâneo, por exemplo. O como e o por exemplo, eles ficam um pouco redundantes, então eu poderia tirar algum dos dois e fazer aí alguma mudança nessa estrutura da frase. Porque o como, ele já vai trazer essa ideia de comparação com o exemplo e, por exemplo, autoexplicativo, né? Então só um dos dois, desde que fosse feito ajuste na frase, já é o suficiente. Então o que esse aluno fez? Para começar a introdução, ele começou citando o livro. É o jeito mais fácil. Começar contextualizando ali com o livro a sua introdução. É obrigatório citar o livro? Não é obrigatório. É de bom tom? É de bom tom. Eles não colocaram o livro pra nada, né, gente? Então, assim, não é obrigatório citar, mas é bem legal que você cite. Eu falo que os meus alunos particulares são obrigados sim a citar. E o jeito mais fácil de fazer isso é começar já com essa citação na introdução. Outra coisa que eu gosto aqui é essa relação que faz com o Leandro Carnal, porque, de fato, o que eu ia falar? Porque, de fato, o livro... Isso. E de fato, o livro, apesar de ser extremamente atual, ele tá trazendo uma referência que é lá de trás, né? Observação, será que é lá de trás? Inclusive, fica aí uma dica de um tema que eu acho super possível, né? O que aconteceu na nossa sociedade para que essa crítica permanecesse atual? Não é falando daquele clichê da atualidade do livro, mas trazer, por exemplo, quando a gente teve lá o ápice do fascismo, a gente teve lá na guerra, por exemplo, Hitler perdeu, ok, pronto, acabou a guerra. E por que esses ideais ainda estão aqui até hoje? O que faz com que ainda hoje a gente tenha que discutir coisas muito básicas, como vacina, como não pode ser racista, como não tem problema a mulher estar na rua trabalhando. Coisas que nações com o mínimo de estudo não deveriam nem estar discutindo mais, a menos que fosse para lembrar o nosso passado de violência e fazer com que ele não se repetisse. Então trazer um pensador que tá aqui na nossa sociedade, que posta foto no Instagram fazendo academia, inclusive, que braços, meus amigos, que braços. É uma estratégia muito legal. Vamos continuar então. O fato, porém, é que nos recusamos a perceber a gravidade do ato de negligenciarmos as constatações do Orwell e Carnal, uma vez que, se a memória histórica é construída coletivamente, um país sem memória não passaria de uma marcação cartográfica. Vamos falar sobre isso então. Aqui ele citou o livro já na contextualização e trouxe para a nossa sociedade. Gente, isso é ponto fundamental. Foi citar o livro, traz para a nossa sociedade. Pode fazer isso de 2 jeitos, ressaltando que a literatura ela é uma fonte, de fato, de se estudar sociedades, de modo geral, ou o jeito que eu mais gosto
gosto, que é mostrando a sua crítica, onde que você enxerga esse tema hoje. Eu dei um exemplo aqui, mas tem vários outros. Então esse é um ponto muito legal daqui. Esse termo que ele fala aqui, cadê? Perceber a gravidade do ato de negligenciarmos. Isso é muito legal, porque configura marca de autoria. Então não é só dizer, o livro é atual, a gente negligencia. Não, é falar, olha, isso é grave, negligenciar isso é grave. Vamos ver então um modo um pouco diferente de citar na introdução. Essa redação é de uma aluna minha. É necessário controle para viver harmonicamente? Esse era o tema, né? Vamos ver o que ela colocou. É comum acreditarmos que o controle é indispensável a todas as instâncias sociais, de modo que seja coerente correr o risco de vivenciar, como aponta George Orwell, o risco de vivermos em contato com indivíduos que não diferenciam a autoridade do autoritarismo. Respira fundo. Temos um probleminha aí logo de cara, né, que é o período longo, mas assim, nada muito grave. Aqui é uma coisa bem legal, porque a aluna já mostra criticidade ao diferenciar ser autoridade de ser autoritário, que é inclusive um princípio muito básico que eu aprendi na universidade com a minha querida professora Adir, lá na UERJ. Então essa aluna tá mostrando que existe uma diferença entre você ser uma autoridade, como um pai, uma mãe, e ser autoritário, como pais e mães também podem ser. O que muitos não percebem, porém, é que se Orwell estava certo em sua crítica, o poder sempre será o fim a ser atingido. Aqui é um jeito muito maneiro de citar citar o livro. Por quê? Tá mostrando não só que você entende a crítica que estava ali por trás, mas, inclusive, que você vai trazer a sua visão sobre essa crítica. Então, ela tá fazendo uma constatação, ó. Se ele estava certo, se a crítica que ele falou é pertinente, é coerente, porque vocês podem sim discordar do autor, tá, gente? O poder sempre será o fim a ser atingido, porque lá no final, quando o Winston tá passando por aquela situação, a gente percebe que, na verdade, o problema não era o sistema, né? O problema era, de fato, o poder. O que a ideia do grande irmão representava, o que o partido queria, era o poder. Tava dando um exemplo até para uma aluna particular minha essa semana, que a gente estava estudando temas, né, nas minhas aulas particulares. Eu sempre coloco uma parte de estudos de temas. Inclusive, gente, vai abrir vaga pro Enem, tá? Mas eu só tenho 4 vagas. Eu anunciei lá no Instagram. Então, quem quiser ser meu aluno particular, corre. Na verdade, eu acho que tem uma dessas vagas que já foi até preenchida. Então, são 3 vagas, na verdade. Mas eu tava conversando com ela e aí a gente tava falando justamente sobre isso. O fato de que se ela sequestrasse alguém da minha família, por exemplo, e falasse assim, eu quero 10 milhões de reais, eu ia dar meu jeito pra conseguir o dinheiro pra salvar essa pessoa. Mas e se ela fala assim, olha, eu sequestrei e eu não quero nada, é só pelo poder de sequestrar? Eu ia falar, caraca, ferrou, o que eu vou fazer? E é essa a grande vertente que ele tá trazendo ali no livro, né? Isso nos mostra, portanto, não só que o controle é insuficiente, mas que uma sociedade moldada em bases empáticas e solidárias não precisa sequer dessa ferramenta. Essa redação, inclusive, é muito boa, porque ela vai citar uns pensadores bem legais, mas isso não vem ao caso. É legal perceber aqui que se o George estava certo e se de fato o fim de tudo isso vai ser sempre o poder, o que as pessoas querem é o poder, então o controle ele sempre vai ser insuficiente, porque ele sempre vai envolver, de certa forma, as relações de poder. E que o que a gente precisa não é de controle. Se a gente desenvolve a empatia, a solidariedade, a gente não vai precisar. Também muito legal o parágrafo, a cara dos meus alunos particulares. Eu vejo aqui várias coisinhas que eu ensinei e fico super feliz. Meu Deus, esse vídeo já tá com bastante tempo, então pra gente encerrar, eu trouxe pra vocês também um exemplo do tema o que impede hoje o advento da igualdade entre os homens, e esse parágrafo é um parágrafo de desenvolvimento, é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, deve-se ter em mente que a ideia de igualdade é inconcebível em um sistema capitalista, de modo que em nossa sociedade atual, ela já constitui uma utopia. Eu tiraria esse primeiramente, deve-se ter, acho isso super a cara do Enem, você pode começar com outros tipos de coesão, quem é meu aluno aí sabe, né? Outros tipos de coesão que não precisam ser esses conectivos super marcadinhos, igual o Enem fazia com a gente. Mas é legal porque é uma crítica bem profunda, né? Tá dizendo que, na verdade, o sistema capitalista, ele nunca vai admitir a igualdade. A gente pode discordar, e esse é o maravilhoso da UERJ, que a UERJ não tá preocupada com a ideia em si que você vai defender, mas sim como você constrói esse seu pensamento. É com base em que você pensa nisso? Então, o que a UERJ quer é saber se esse pensamento é seu, se você não copiou de um vídeo do YouTube da professora Alana, e principalmente se esse pensamento que você está trazendo
pensamento, ele é um pensamento forte, você tem bases fortes para sustentá-lo. É isso. Criam-se projetos políticos, bolsas de estudos e sistemas de ações afirmativas em uma tentativa esperançosa, porém ingênua, de resolver o problema. Isso aqui eu também sempre ensino para os meus alunos, tô dando várias dicas hoje para vocês, né? Que é trazer para nossa realidade. Então aqui isso foi feito por meio de exemplos, né? Muito bom. Isso não significa, porém, que a situação seja solucionada por meio de uma mudança socioeconômica. Quando eu li isso aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque eu falei, sua crítica não é justamente ao capitalismo? Mas vocês vão ver que esse parágrafo se constrói brilhantemente, ele não deixa nenhuma dúvida. Isso porque, olha a explicação, enquanto não desenvolvermos a compreensão e rebaixarmos nossas constantes ambições, a alteração do sistema será insuficiente. Essa parece ser, inclusive, a crítica que Orwell tentou evidenciar não só em 1984, mas também em A Revolução dos Bichos. Não se trata apenas do sistema. Somos nós, nossas ambições e nossa falta de escrúpulos os responsáveis pela desigualdade. Dá até um negócio, né, de ler, um arrepio, assim. É legal, porque ele citou o livro, mas pra quê? De novo, pra evidenciar a crítica e principalmente pra mostrar que tem um pensamento ali por trás que foi compreendido pelo aluno. Que é a crítica que ele tá trazendo, não aos sistemas. Então ele tá mostrando aqui que ele compreendeu a mensagem do livro, né, compreendeu e inclusive citou uma outra produção do George. Isso, gente, não é mistério não, tá? Lá no site da UERJ mesmo, eles vão dizer pra gente, cite o livro, mas você pode citar também outras produções do autor, você pode citar críticas que o livro recebeu, você pode citar tudo isso. Então, como que essa citação foi feita aqui no desenvolvimento? Trouxe pra realidade e mostrou também outras vertentes de outras produções do mesmo autor. Bom, eu tenho aqui 20 minutos de vídeo, mas eu acho que editando vai dar pra reduzir um pouquinho, mas eu acho que esse vídeo foi produtivo, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que agora vocês saibam citar o livro e que vocês estejam preparadíssimos para a prova. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra pegar outras dicas, inclusive dicas de temas, né, gente? Eu não vou dar dica de tema aqui não, porque eu não quero deixar ninguém nervoso, tá? Então quem quiser, quem tiver aí a sagacidade de lidar com esse nervoso, entra lá no meu Instagram e aí vocês vão ver ali algumas diquinhas de temas, tá bom? Beijos pra vocês, tchau!